É catalogado 4.182 animes de fantasia, sendo que desse número apenas 233 são considerados isekais. Claro que são números que se referem a animes, porque se formos pegar as light novels e as web novels e blá blá blá, chegamos ao resultado de um Google. Não sabe o que é um Google? É esse número aqui. Mas com um número tão ínfimo de produções de isekai gera a impressão de ele ser um gênero tão saturado que não tem mais nada para fazer e nem para onde ir nessa ideia de aventura pós-morte. Ok, algo que precisa ser dito sobre esses isekais e uma certa parte desses animes de fantasia genéricos é que eles são baseados em light novels que vieram de web novels. As web novels são histórias publicadas em sites que são escritas por autores amadores, tipo a história de Wattpad. Mas como são escritas por amadores, não dá para se esperar um certo nível de qualidade. Até porque eu aposto que a maioria dessas histórias são feitas por adolescentes, e se você já foi adolescente, ou ainda é, e já tentou criar uma história, você pode ter certeza de que era uma bosta. Muito da criação de uma história na adolescência remete ao desejo do jovem autor, o que pode gerar romances ruins para caralho, ou histórias de heróis emos overpower com um harém de garotos que se apaixonam por ele sem nenhum motivo aparente. E essas ideias de bosta são usadas para criar 92,75% dos isekais. Mas não dá para culpar os caras, porque como jovens que consomem animes, eles devem ser antissociais, com problemas de comunicação, o que dificulta eles se relacionarem com pessoas por aí. Especialmente pessoas do sexo oposto, no caso mulheres. Por isso nas histórias eles são os maiorais, poderosos e com garotos que se apaixonam por ele por motivos geralmente imbecil. Até porque se esses autores nunca falam como a fêmea, como eles vão saber como funciona um relacionamento de verdade? Não que seja necessário um desenvolvimento de romance nessas histórias, mas por algum motivo eles sempre acabam se destacando. Muitas vezes parece até que a história é mais sobre o romance do que sobre a tal luta contra o Rei Demônio. E falando em Rei Demônio, outra coisa muito repetitiva, talvez o maior problema das obras de isekais é o universo onde se passa a história. Basicamente, todo mundo de isekai e fantasia é igual. Você pode perceber aqueles campos verdes cheios de folhinhas, as cidades muradas, geralmente aqueles muros redondos, as casas de design medieval inglesa, tudo soa muito parecido. Esse é provavelmente o maior motivo das pessoas acharem que o isekai é um gênero saturado, porque, bem, basicamente todos se passam no mesmo mundo. É impressionante, cara, é impressionante. E isso fica pior quando você vê aquele anime que não é isekai, mas ele soa muito como isekai. Por quê? Porque ele tem um mundo medieval de casas inglesas, campos verdes, cidades muradas e a porra de um rei demônio. Eu não sei muito dessa parte da cultura japonesa, mas pra mim o Rei Demônio parece me soar muito mais como um título para alguém que é muito filha da puta. Porque basicamente qualquer vilão de anime de fantasia e consequentemente de isekai é a porcaria do Rei Demônio, que é retratado como um demônio que quer dominar o mundo. É o vilão mais preguiçoso que alguém pode criar, porque ele não é nada mais que a personificação do mal absoluto. Por que ele é do mal? Porque ele é o Rei Demônio. E por que ele é o Rei Demônio? Bem, é porque ele é do mal, né? Ele é muito do mal. Tá vendo como é uma ideia de bosta? Um personagem geralmente de bosta. Não que não dê pra explorar esse tipo de personagem, dar camadas a ele, fazê-lo interessante. A parada é que ninguém quer fazer isso, né? Ou não consegue. Porque é preciso ser um ótimo escritor, coisa que a galera que escreve essas histórias geralmente não é. Todos esses elementos repetitivos de universo são um saco, mas pode ser pior, porque outra coisa se repete muito nesse estilo. É sempre a mesma coisa, sempre o otaku que vai pro beleléu e vai para outro mundo com conhecimento de RPG, porque como ele é muito otaku, ele platinou o Dark Souls 3 e chega no outro mundo com tudo decorado, desviando de todos os golpes e aprendendo todas as magias e sabendo com quem conversar, quem matar pra pegar o Tigatana e, sei lá, quem meter a porrada depois. A personalidade é geralmente igual, um menino bom, com boas intenções, meio pervertido,
que faz tudo pelo bem de todos e faz dele assim um santo. E ele é virgem. E continua sendo virgem durante toda a obra, até ele aparecer no final com um filho. Olha só, rapaz. Aquele momento, quando você tá vendo aquele anime, geralmente de harém, aí você vê um monte de meninas dando em cima do cara, quem não dá pra ele, quem você tá na pica dele, blá blá blá. Aí não acontece nada. Aí vê outro cara defender e falou que não, mas no final ele vai ter um filho com cada uma. E, puta que pariu. Tem que esperar 200 episódios pra ele fazer alguma coisa com uma das meninas. É um saco, velho. É um saco. E geralmente é isso que a galera defende. O cara é virgem, o cara é virgem, o cara é virgem. Não, ele não é virgem. Como ele não é virgem? Porque no final ele conseguiu ter um filho. Aí tu diz, puta merda. E incrível, é o transudo. Agora ele é o transudo. Ele é só o transudo no final da história, né? Mas enfim, mesmo que alguns tenham um design um pouco diferente do Prickly-Tokun, eles continuam tendo a mesma personalidade de bom moço. Tem histórias de anti-herói nesses isekais? Tem, até que bastante. Mas elas entram naquela parada de adolescente do canto da sala que se acha o Aya no Koji e descobriu que a humanidade é podre. Uau, a descoberta do século. Essa ideia de que a humanidade é podre é algo que qualquer imbecil com 2 neurônios consegue ter. Ele senta lá no canto da sala, ninguém fala com ele, e de repente nesses devaneios que ele tem, ele decide que não, a humanidade está podre e eu sou o único bom cidadão aqui. É aquela velha história do homem do subsolo. É sempre a mesma merda. O cara se acha um gênio por ter descoberto que a humanidade não presta. Devia dar um prêmio pra esses caras. Um prêmio. Aqui é teu prêmio, meu irmão. Você descobriu que a humanidade é podre, toma aqui teu prêmio agora. E as personagens femininas é aquela coisa, né, velho? Aquela mesma coisinha que não é ruim, mas acaba sendo geralmente igual. É a Tsundere, a Yandere, a Dandere, a Madere, a Matue. Ela surge na história sendo a melhor coisa que tem. Por isso que geralmente eu assisto, né? E não só eu assisto, mas como a maioria das pessoas que assistem as obras de fantasia são mais por essas personagens femininas do que pelo personagem de cabelo preto número 7833. Ou o Slime, ou a espada, ou a máquina de conveniências. Elas vêm com seus corpos de proporções variadas, roupas chamativas e que mostram a pele, cabelos coloridos e uma espada, para mostrar que ela já tem aquela experiência. Então elas enfrentam um monstro muito poderoso e quando elas vão perder, quem aparece? E aí me diz, quem aparece? Quem surge para salvar o dia? Se você falou o pai do bebê da Era do Gelo, você errou, porque quem aparece é o protagonista. Puta merda, o protagonista ele aparece, que a salva. E eles vivem altas confusões naquele mundo de RPG, com o sistema de RPG. E quando não é isso, o protagonista compra a menina num mercado de escravos e ela se apaixona por ele. Falando assim parece ser um caso de síndrome de Estocolmo, mas não é não, é só um romance mesmo, normal. Ele compra a menina de escrava e cria ela como se fosse a filha e ela se apaixona por ele e quer dar pra ele. Como visto, a grande parte dos isekais são histórias repetitivas que agregam pouco ao gênero. Mas, como todo gênero com um certo número de histórias de sucesso, era óbvio que iria surgir as tão famosas sátiras. A sátira tem como objetivo ridicularizar um determinado tema, com o objetivo sempre de provocar. E como as obras de isekai se tornaram muito populares, elas não fugiriam de serem ridicularizadas. Konosuba é o maior nome da sátira do gênero. As aventuras de Kazuma como um otaku que morreu de forma vergonhosa, foi para outro mundo como um protagonista extremamente fraco e vai seguindo assim até o fim da obra, spoiler, de índole duvidosa e com companheiras pra lá de malucas, fez ele ser não só considerado não só um dos mais populares animes de isekai, como também ser considerado um dos melhores do gênero. E para uma sátira chegar ao nível de ser considerado um dos melhores do gênero, é porque o gênero tá muito mal das pernas. Mas até aí tudo bem, né? O problema é que, né, todo mundo teve a brilhante ideia de criar sua sátira de isekai. E daí, meu irmão, até a sátira começa a perder um pouco da graça.
Tem Isekai da máquina de conveniência, Isekai do gorila, Isekai da espada, Isekai da calcinha, Isekai da laranja, da bruxa, do tijolo, da buceta. É Isekai de tudo. É tipo o stand-up do Whindersson Nunes. No começo as piadas de rico e pobre eram muito engraçadas e tal. Aí ele fez mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, aí mais uma. E aí perdeu a graça, né? Também stand-up de casamento, onde sempre é aquela mesma coisa de do mulher foda. É sempre essa mesma merda. E como o gênero de Isekai não se atualiza e fica na mesmice, e as sátiras também não tem muito pra onde ir com as piadas, já que tem que fazer piada do gênero. Toda sátira é refém de seu gênero que ridiculariza. E se o gênero não muda, a sátira por consequência também não. E quando você faz mais uma, e outra, e outra, e outra, o resultado é a própria saturação da sátira. Não sei se ela pode ser considerada um gênero saturado, porque não conheço todos. Mas a impressão que dá é que boa parte dos isekais que são lançados são sátiras. E quando não é isso, é lançado sátiras de anime de fantasia genérico, que só reforça a ideia de saturação, tal qual para os isekais. Realmente, uma piada repetida 1000 vezes perde a graça. Agora, como resolver esse problema tão insignificante que não irá adicionar nada na sua vida? É simples, sendo criativo. Pode até parecer um trabalho hercúleo, mas se você parar para pensar, meio que não é tanto assim. A maioria desses mundos são baseados em RPGs, então a solução mais fácil é se basear em outros RPGs. Você pode criar um Isekai que se passa em um mundo tipo D&D, ou Diablo, Tormenta, Zelda, Fantasia Final. Você não precisa copiar o que já foi feito, só se basear nele. Não pegue todas as cidades de D&D, faça cidades que lembrem D&D e monstros, armas e tudo enquanto do universo de Dungeons and Dragons. Ou tentar dar outro clima para a história, tipo ambiente mais de terror, apocalíptico e com pouca colina de mato verde. Meu Deus do céu, que ódio dessas colinas de mato verde. Mas o que eu acho que salvaria o gênero seria uma diversidade de mundos. Por que não fazer um Isekai que se passe em um mundo totalmente cyberpunk, ou steampunk, dieselpunk, ou em um deserto com pessoas usando roupas de couro e pilotando carros muito loucos, com um cara tocando uma guitarra? Uma variação de mundos não faria mal a ninguém, ou de estética talvez. Faz um mundo de fantasia básico, mas dê a ele um visual mais imundo, mais dark ou heavy metal. Ai, mas é um livro. Isso não é desculpa, porra. Um bom autor pode muito bem descrever uma estética de mundo, seja ele fantástico ou distópico. Mas o maluco aqui deve ser eu, exigindo uma boa escrita de um otaku de 16 anos que não sai do quarto e não interage com formas de vida orgânica evoluídas dos primatas. Enfim, outra coisa que pode ajudar muito seria uma diversidade de protagonistas. E eu nem falo no quesito estético, que todos são meninos do Sword Art Online lá. Falo no quesito de personalidade. Pegue, por exemplo, o Bei Solo, interpretado pelo Javier Bardem, onde os fracos não têm vez, e joga ele no mundo de fantasia. Aê! E agora imagina o estrago que esse cara faria. O negócio seria pesado. Personagens psicopatas, e eu falo psicopata mesmo, e não esses cara bonitinho de anime que mata todo mundo, menos a protagonista. Isso me deixa muito puto. Seria uma boa adição em uma história. E mais uma vez, não é necessário criar do zero. Você pode se basear em outros personagens que existem, como o Justiceiro. Sim, um Justiceiro psicopata. Se você acha que ele é um herói, você que tá maluco. Hannibal ou o moleque do Toy Story. Esse aí seria o cão. E por que não um protagonista trambiqueiro como Saul Goodman, ou um maluco como o Coringa, ou um cara mais cometido como o Gus Fring? A ideia de uma pessoa do nosso mundo ir para outro mundo não é nem um pouco genial. Mágico de Oz é isso, Alice no País das Maravilhas é isso também. E o que muda dessa ideia é o mundo onde elas se passam. Diferente dos isekais que se passam no mesmo mundo de animes de fantasia genéricos, com protagonistas genéricos, piranhas genéricas, dando a impressão de que é a 89ª vez que você está vendo aquela história. Acredito que existe sim autores competentes fazendo histórias de isekai decentes e tentando variar um pouco do usual. Mas eu não conheço eles, então vou desconsiderar totalmente que existe um esforço para tal.
Até que chegue o dia em que comece a ter variação do gênero, eu vou continuar assistindo algumas coisas e generalizando todo o gênero como uma merda, porque é isso que eu faço.